Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Contas em dia e possibilidade de inadimplência são avaliados por birôs do mercado financeiro, como o SPC, Serviço de Proteção ao Crédito, e geram pontuação para pessoas físicas e empresas. Quanto mais alto o score, que vai de 0 a 1000, maior a confiança no consumidor. Quem explica melhor sobre este assunto é o consultor Marcelo Aragona, que atua como superintendente de produtos e negócios no SPC Brasil. Olá, Marcelo, bem-vindo ao Empreenda Assim. Oi, obrigado pelo convite e é uma honra poder participar com você e seus ouvintes do podcast. Bom, para abrir a nossa conversa, quais fatores podem fazer com que uma empresa tenha um score baixo? Quando a gente fala de score baixo para uma empresa, estamos falando de uma ferramenta estatística, no score tradicional de crédito, que vai prever a probabilidade de um conjunto, de empresas de mesmo perfil se tornar ou não inadimplente. Então, quando a gente pensa nos fatores que levam a um score baixo, tem muito a ver com os históricos de pagamento. E aqui vou puxar o histórico de pagamento que estão, quando a gente fala de birô positivo, cadastro positivo, nós estamos falando tanto de contas em bancos, financeiras, como podemos já estar trazendo contas de telefonia, contas de energia, contas no varejo, empréstimos no varejo e assim por diante. Então, basicamente são inadimplências, não pagamentos, atrasos no pagamento, renegociações feitas no passado. Normalmente a gente trabalha com períodos aí de 1 ou até 2 anos atrás, então eventos desse em até 2 anos normalmente, que vão afetar o seu score de maneira negativa. Certo, e como é feito o cálculo do score de crédito? O score ele é uma ferramenta estatística, então são usadas técnicas estatísticas para fazer este cálculo, para a equação ser montada, e a equação ela é montada tanto com as informações positivas de pagamento, aqueles pagamentos pontuais, todos os contratos são honrados de acordo com o que foi contratado, assim como as condições de não pagamento, de atraso, assim por diante. Então vão entrar aqui quantidade de contratos, o tipo de contrato, se é um contrato parcelado, se é um contrato rotativo, se é um cartão de crédito, os pagamentos de telefonia e contas de energia. Então, são as informações disponíveis aqui no mercado financeiro, ou mercado financeiro estendido, quando a gente pensa no cadastro positivo, e você tem, todos têm, informações positivas e negativas. Ninguém é 100% positivo e ninguém é 100% negativo. Muitas informações cadastrais também entram, então muitas vezes pode ser um segmento, tempo de fundação, quantidade de sócios, são informações cadastrais, quando eu penso em pessoa física, idade, algumas informações, o local onde mora, que contemplam o score. Todas essas informações são ponderadas estatisticamente e o resultado é uma pontuação aqui de 0 a 1000, onde cada pontuação traduz em um risco de inadimplência. E de que forma essa pontuação baixa pode prejudicar uma empresa na prática? O maior prejuízo que a empresa tem em não conservar a sua pontuação de score tem a ver com o que ela pretende em relação ao mercado financeiro. O quanto ela vai precisar de novos empréstimos ou capital de giro para a sua atividade. Quanto menor é o score, mais provável de acontecer dela ser negada em empréstimos, negada em novas operações. Muitas vezes ela tem uma linha de crédito aprovada e ela pode ser cortada ou reduzida, essa linha de crédito que ela achava que estava disponível, e aí ela tem um corte nessa linha de um momento para outro. Outra situação que pode acontecer também, você ter um empréstimo aprovado em um valor menor do que você precisa, então aquela instituição financeira não está disposta a correr mais aquele risco que ela corria com você, que agora começa a aprovar para você valores mais baixos, então você não tem o dinheiro que você precisava ou contava para o giro da sua empresa. Pode acontecer também, isso invariavelmente acontece, você começar a arcar com taxas de juros mais altas, uma vez que você tem maior risco de inadimplência, você pode arcar com taxas de juros mais altas. Outra condição que um banco pode te colocar, ou uma empresa de financiamento, é adição de garantias, onde você poderia antes pegar um dinheiro
sem nenhuma garantia ou só com um aval de sócios, de repente você tem que botar um bem em garantia para garantir aquele empréstimo. Então, o score baixo, de uma maneira geral, dificulta, né, em várias possibilidades, várias maneiras diferentes, a empresa obter dinheiro e financiamento no mercado. Um outro aspecto interessante do score baixo é quando você pensa também nos seus fornecedores. Imagina então que você compra produtos de um determinado fornecedor para sua atividade e esse fornecedor desconta, né, o seu recebível em um banco. O seu fornecedor pode começar a descobrir que o seu título não é mais descontável e quando ele vai perguntar isso ao banco vai dizer que o risco do seu título é muito alto. Ou seja, o seu score baixo começa a mostrar para o seu fornecedor que você está numa fase de risco ou com um score baixo. O que pode significar isso também? Um outro impacto. Fornecedores deixam de vender para você ou também começam a colocar condições mais restritas de venda, um prazo de pagamento mais curto, um volume que antes você comprava e deixa de comprar. Então esse é um outro impacto indireto do teu score baixo quando você pensa na sua cadeia de fornecedores. Bom, então as empresas que mantêm um score elevado passam maior segurança às instituições financeiras e, por consequência, conseguem obter crédito mais fácil. Exato. Quando a gente pensa em empresas com score alto, a situação é exatamente o oposto do que a gente comentou na pergunta anterior. Uma empresa com um score alto vai conseguir com melhores condições de crédito, seja em instituições financeiras, vai conseguir até de uma forma indireta, melhores condições com seus próprios fornecedores. Ela passa a ter mais barganha, né, junto a instituições financeiras. Ela pode levar o seu score a essas instituições financeiras e se apresentar como uma empresa de baixo risco e, portanto, pleitear menores taxas, maiores prazos, maiores volumes financeiros e, entre aspas, aqui fazer literalmente um leilão entre instituições, porque todas as instituições querem o bom pagador. Se você é um bom pagador, então você consegue leiloar melhores condições entre as instituições financeiras. Certo, e quais estratégias podem ajudar a manter um bom score? Você pode dar algumas dicas? A melhor estratégia para se manter um bom score tem a ver com você ser capaz de honrar os seus compromissos. Então, a primeira parte da dica é: assuma compromissos que você possa honrar. Mais importante que isso, quando esses compromissos são de longo prazo, né, você precisa ter algum tipo de reserva, algum tipo de plano B, porque muitas vezes, principalmente na vida de uma empresa, no Brasil, imprevistos acontecem. Então, quando você for assumir, né, tenha certeza dos compromissos que você vai assumir. Por quê? A segunda parte da dica é: cumpra seus compromissos. A melhor maneira de você ter um bom score é cumpra os compromissos que você assumiu com a sua empresa. Seja junto a um fornecedor, seja junto a um banco, uma instituição financeira, as suas contas de energia, suas contas de telefonia e assim por diante. Com isso, tenho certeza que seu score vai ser sempre bom ou até um ótimo score. A parte mais importante do crédito, na concessão do crédito, tem a ver com caráter. Caráter é essa nossa característica de honrar os nossos contratos, os nossos compromissos. E nessa situação, né, onde a gente pode acontecer e ter um imprevisto e podemos, sem que seja nossa vontade, incorrer em algum tipo de inadimplência, a sugestão que eu gostaria de dar, a recomendação é: não fuja dos seus credores. A melhor resposta que você pode dar, pensando no seu score, pensando no seu futuro, é rapidamente sente com seus credores, explique a situação de uma maneira transparente e coloque na mesa a sua condição. Isso pode gerar uma renegociação ou pode gerar uma postergação de pagamento, mas é a melhor maneira que você vai ter para resolver seus problemas. Vai ser a melhor maneira que você tem de, no futuro, né, um curto prazo, médio prazo, você voltar com a sua empresa, com a sua atividade normal e tendo os seus parceiros do seu lado, seja os seus instituições financeiras, seja os seus fornecedores. Marcelo, obrigada pela participação no Empreenda Assim. Eu que agradeço e também fico à disposição para novos bate-papos. Abraço. Conversamos com o consultor Marcelo Aragona, que atua como superintendente de produtos e negócios no SPC Brasil. Ele falou sobre score de crédito. Obrigada, ouvinte, por acompanhar mais esta edição do Empreenda Assim. Até a próxima. Empreenda Assim,
o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá.